Olá, você e eu precisamos entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós precisamos compreender isso. É a palavra de Deus que pode nos alimentar para esse mundo, para a eternidade, para que possamos viver de forma saudável, não só na vida física, mas principalmente na vida espiritual. E nós vamos aprender hoje sobre um assunto muito interessante. Eu diria que é o cúmulo do absurdo do ser humano. O que é isso? Como o ser humano pode agir dessa forma? Olha só, presta atenção. O cúmulo do absurdo do ser humano quando lida com a palavra de Deus. E nós vamos aprender essas verdades hoje, mas para isso precisamos que o Espírito Santo conduza a nossa vida, que o Espírito Santo nos oriente, nos ilumine, para que possamos compreender as verdades da palavra de Deus. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pelas tuas verdades, obrigado pela tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos alimentar dessa palavra. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra é alimento, ela nos sustenta, ela nos dá entendimento, ela nos dá o que nós precisamos. Por isso, nós precisamos colocar a palavra de Deus como tudo, como a regra de nossa vida. Por isso, ajuda-nos, Santo e Bom Espírito, ilumina-nos por Jesus. Amém. Olha só, para a gente começar a compreender, nós precisamos entender um pouquinho sobre Deus, sobre quem é Deus, para a gente poder entender essas perspectivas. Aqui nós vamos primeiro para Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, Malaquias 3 e o verso 6. Olha o que o texto está, Malaquias 3 e o verso 6 diz assim, olha o que Deus está dizendo. Porque eu, o Senhor, é o Senhor que está dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Então, Deus, ele não muda. Deus, ele é único, eterno, verdadeiro. Pronto, nós precisamos entender isso. Ele está dizendo para mim e para você, eu, Senhor, não mudo. Aí, Tiago, que é irmão de Jesus, ele traz um texto fantástico para a gente poder entender Tiago, capítulo 1. Vamos compreender esse texto depois de Hebreus, chega Tiago. Capítulo 1, verso 17, diz assim, olha que bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Tudo de bom vem de Deus, mas Deus, ele não muda e nem fica variando, sabe, pensando assim, será que pode ser? Não, Deus não muda. Sabe? Ele não tem nem sombra de variação, não. Ele é exato, único, exclusivo, tudo para mim e para você. E Deus, ele é revelado, ele se revela a mim e a você por meio da palavra. E nós precisamos a cada dia entender isso. Aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, nós vamos aqui em Números, capítulo 19, Números 19 e o verso 23. Olha que texto interessante para a gente poder compreender. 23, verso 19. 23, verso 19. Olha como esse texto é esclarecedor para mim e para você. Diz assim, capítulo 23 de Números e o verso 16 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Queridos, eu e você precisamos entender que Deus não é como você e como a mim. Querer colocar Deus na nossa mente é loucura. Nós precisamos então seguir as orientações de Deus para não cometer o cúmulo do absurdo na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Deus se adapte a nós, quando na verdade isso não deve acontecer. Nós é que precisamos nos adaptar a Deus, porque Ele é único, exclusivo, completo. Ele não mente, Ele cumpre o que fala, Ele realiza, porque tudo de bom vem dEle. Ele não tem nem sombra de variação, nós precisamos entender isso. Aí, por que eu estou dizendo que é o cúmulo do absurdo? Aí, você vem comigo agora, aqui em Êxodo, vamos lá, Êxodo, capítulo 31, verso 18, olha só, para a gente poder notar, capítulo 31, verso 18, diz assim,
E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Olha só, a única coisa na Bíblia que Deus não permitiu que o ser humano escrevesse foi os 10 mandamentos. E Deus escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Então nós precisamos compreender isso. Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra com o seu próprio dedo, e por 2 vezes ele não permitiu que o ser humano escrevesse. Ou seja, mas aí nós agora, seres humanos, o cúmulo do absurdo é isso. Queremos mudar os mandamentos de Deus, que é algo tão solene que o próprio Deus escreveu com o seu dedo. Tem alguma coisa errada, não com Deus, mas comigo. Eu estou querendo adaptar a Bíblia a Deus, ou os mandamentos, à minha condição. Não é isso que Deus espera. Deus espera que nós, então, busquemos fazer a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos. Aí nós vamos, então, ver agora os mandamentos, para a gente poder entender, será que foi algo incoerente que Deus escreveu, e por isso Deus tem que se adaptar agora, porque os tempos são outros? Não, tem que ter alguma coisa para a gente compreender. Não é isso. Nós precisamos, foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo. Então, querer mudar ou não obedecer aos mandamentos é o cúmulo do absurdo do ser humano. Querer mudar a Deus não é possível. Nós precisamos seguir a palavra. Aí diz assim, capítulo 20, a partir do verso 3, começa os mandamentos. São 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na segunda. Vamos ler, eu vou só ler, não vou fazer comentário, eu quero só que você compreenda. Nós vamos estudar, eu quero só que você entenda os 10 mandamentos escritos por Deus com seu Deus. Veja se não é esclarecedor para mim, para você. Diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Pronto, Deus está dizendo, eu não quero que você me troque por algum outro. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento a partir do 4 ao 6, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está. Esse foi o segundo mandamento. Deus proíbe a adoração de imagem. Prestar culto à imagem, não. É só a Ele. Ele está proibindo. Isso é claro. Aí o terceiro mandamento diz assim, verso 7 só. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. O nome de Deus representa o seu caráter. Então, brincar com o nome de Deus é algo contrário. Ou seja, dizer que é cristão e não representar bem, isso é tomar também o nome de Deus em vão. Então, esse é o terceiro mandamento. O 4º mandamento, que é da primeira tábua, é relação ser humano com Deus, diz assim, agora do verso 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o sábado de quem? De Deus, não é meu, é dele. Teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Aqui está, foi Deus quem fez isso. Quem escreveu foi Deus, não foi eu. Não é a igreja A, nem B, nem C. Nós precisamos seguir a palavra. Então ele pede que nós possamos guardar o sábado. Lembra-te do dia do sábado. Você precisa disso, eu preciso disso. Então é incoerente quando eu quero trocar esse dia por outro. É o cúmulo do absurdo, porque foi Deus quem colocou. Nós precisamos pensar nisso. Aí, agora a segunda tábua, vem então o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pronto. Honrar o pai e mãe, isso é um mandamento, ainda com promessa. Aí, vem agora o mandamento seguinte, que é fácil. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pronto, acabou. É isso aqui. Agora, o cúmulo do absurdo do ser humano é querer mudar isso. Se Deus, que não é como ser humano, não mente, ele cumpre o que fala, ele não é igual, ele não muda, ele não tem nem sombra de variação, ele escreve os 10 mandamentos em tábua de pedra com o seu dedo por 2 vezes, e aí agora os mandamentos não valem mais?
Ou alguns não valem? Aqueles que vai direto às minhas, vamos dizer assim, aos meus ganhos? Tem alguma coisa errada. Então o cúmulo do absurdo é isso, é querer achar que Deus tem que mudar para se adaptar a mim. Não, Deus é eterno, Ele é contínuo. Por isso Jesus diz em Mateus, em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é eterno, Deus não muda, não tem sombra de variação. Então eu e você precisamos nos submeter e obedecer aos 10 mandamentos, não para ser salvo, mas como forma de gratidão, porque Deus nos deu para o nosso bem, para a nossa proteção, é isso. Então que Deus te abençoe, que você então a partir de agora busque ser obediente aos 10 mandamentos, para demonstrar que você ama a Deus, porque Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você vai obedecer aos seus mandamentos. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes aos 10 mandamentos para demonstrarmos amor ao Senhor. Nós te oramos por Jesus. Amém.